Olá, este é o primeiro vídeo do canal Notas de Filosofia e nós vamos começar essa série de anotações, essa série de conversas falando de Deus, mas não de um Deus qualquer. Nós vamos falar do Deus de Spinoza. Se a gente tiver que apresentar Spinoza para alguém que desconhece totalmente o seu pensamento e a gente tiver que apresentá-lo em poucas palavras, talvez a melhor maneira de iniciar essa apresentação é afirmando que a filosofia do Spinoza é, antes de tudo, uma militância, uma árdua militância contra todo tipo de superstição. Segundo Spinoza, a superstição tem uma origem, ela tem uma árvore genealógica muito bem estabelecida, porque ela é fruto, primeiramente, do medo e da esperança. Dois sentimentos que têm um fundamento comum, uma raiz comum, no entanto, sentimentos opostos. E tem uma natureza comum, porque ambos, o medo e a ignorância, são, por sua vez, filhos de uma outra causa mais fundamental dessa cadeia de superstições, que é a ignorância. Tanto o medo quanto a esperança são sentimentos que, segundo Spinoza, derivam de um estado de ignorância. É somente a ignorância que nos leva a ter expectativas, ora positivas, na esperança, ora negativas, por meio do medo. Mas essas expectativas só se colocam na medida em que nós desconhecemos os nexos causais da natureza, que nós desconhecemos o fluxo do mundo e as leis, para Spinoza, racionais e por isso divinas, que regem todo o ser, toda a realidade, que é natural. Nesse sentido, aponta Spinoza, a situação da ignorância prioritária e o medo e a esperança no qual oscilamos nesse processo de ignorância originária, nos leva a criar a primeira superstição, que é de todas a mais prioritária, que é a superstição metafísica. A crença de que esse mundo aqui não tem os seus fundamentos, a sua legalidade, os seus princípios mais elementares, inclusive os seus princípios ontológicos, a sua causa primeira, aqui mesmo nesse mundo. Mas esse mundo é como que governado por algum tipo de instância e de entidade que transcende essa realidade natural. Algo que é da ordem do sobrenatural. Criamos, por conta do medo e da superstição, a falsa crença de que existe algo sobrenatural, algo que transcende esta natureza e esta realidade, algo da ordem do puramente espiritual que governa e que rege esse mundo aqui. E é a partir dessa primeira superstição prioritária, a superstição do sobrenatural e do transcendente, que está dada, segundo Spinoza, as condições para que se estabeleça uma concepção de Deus baseada na figura de um ser puramente espiritual que governa o mundo de fora e que de lá, do seu ponto de transcendência fora do mundo, governa com atitudes que são, em última análise, antropomórficas, que são humanas, que têm forma humana. O homem, de acordo com a consciência da limitação humana, faz com que ele postule a existência de um ser que não tem essas limitações,
mas que tem vontades, mas que tem atitudes e que é regido por impulsos, em última análise, humanos. Então cria-se, por meio da superstição, a ideia de que existe um Deus voluntarioso, que quer, que não quer, que julga, que não julga, que tem vontades e que decide criar ou decide não criar, como se o seu conceito de onipotência, o seu conceito de onipotência que está atrelado ao conceito de Deus, estivesse ligado a um poder humano sem limites. Ora, Spinoza produzirá sua filosofia no sentido de demonstrar que a ideia da transcendência de uma realidade externa à realidade natural, como quem governa e quem rege essa realidade natural, é uma ideia supersticiosa, né, como estamos afirmando, e provém do fato de não conhecermos a natureza, a ignorância originária, de não conhecermos as leis que regem essa natureza e de que, portanto, não sabemos e não podemos prever na ordem natural das coisas quais serão as consequências das nossas atitudes, dos nossos atos, das nossas interações para com os outros indivíduos do mundo, que Spinoza chamará na ética de modos, né, da substância, de modificações da substância. Ora, vamos pegar então alguns conceitos que comumente, né, a tradição metafísica judaico-cristã ocidental tomou como conceitos que sustentam, né, uma definição de Deus. Deus é um ser onipotente, que pode tudo. Um ser onipresente, que está em todo lugar. Onisciente, que sabe de tudo. É causa primeira de todas as existências. É fonte de toda a realidade. Ora, Spinoza identifica todos esses predicados, esses atributos que constituem um conceito, ou melhor, todos esses citados, né, que constituem esse conceito tido, né, pela tradição como sendo aquilo que estabelece o que é Deus. Spinoza identifica que esses atributos estão todos na natureza, entendido enquanto totalidade, entendido enquanto unidade. A natureza enquanto tal, um todo absoluto, né, um todo complexo, mas um todo absoluto que unifica todas as existências particulares numa única existência que Spinoza chamará de substância, de substancial. Esta natureza enquanto totalidade, diz Spinoza, é onipotente, porque ela é a fonte produtora de todas as existências. Ela é onipresente porque a natureza é tudo. Está em tudo porque ela é tudo. Ela é onisciente porque só esta substância, só essa natureza absoluta tem o conhecimento da ordem e da legalidade que rege todo o mundo, tudo aquilo que é criado e que está em devida natureza. Ela é fonte de todas as existências. Ela é causa primeira de todas as existências particulares. Portanto, para Spinoza, Deus é esta natureza. Deus não está fora. Deus não é uma instância que governa de fora, mas Deus é a totalidade da natureza que para Spinoza é uma só. E nada pode ser concebido como existindo fora dessa natureza. Este é o Deus que Spinoza está postulando. Agora, esse Deus de Spinoza é um Deus que na sua época, na época em que Spinoza produziu a sua filosofia, era extremamente perigoso, né? E Spinoza era um subversivo, no sentido tomado, né, comumente pela palavra. Por
Porque esse Deus do Spinoza carece, né, de duas qualidades que o Deus da religião precisa postular. O Deus do Spinoza não é um Deus voluntarioso, não é um Deus que deseja, que não deseja, que quer isso, que quer aquilo, ou que toma decisões. Spinoza tem argumentos bastante metafísicos, bastante complexos, para apontar que um Deus que decide entre isto ou aquilo, como o Deus leibniziano, que virá depois, é um Deus que não pode tudo, porque se ele pudesse tudo, ele não precisaria escolher entre um ou outro. Não é um Deus que escolhe, que tem vontade, que toma decisões, é um Deus que não pode tudo, porque o Deus que pode tudo não precisa tomar decisões porque ele pode tudo. E é esse o Deus do Spinoza. A natureza pode tudo, absolutamente tudo. Um Deus que decide entre isso ou aquilo não pode. Né? A dimensão espiritual não é superior à dimensão material para Spinoza. Elas são análogas, elas são a manifestação da natureza que se dá na forma de pensamento ou na forma de extensão, na forma de corpo ou na forma de entidades psíquicas ou da consciência disso. Mas não existe uma supremacia do espiritual com relação ao material. Né? E baseado nisso, quer dizer, que Spinoza efetuará uma crítica contundente à noção tão cara, né, às concepções religiosas cristãs, a ideia do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, para Spinoza, é uma grande ilusão. Né? A ilusão de julgarmos livres é a ilusão de que temos opções, de que temos escolhas num mundo que é inexorável, num mundo que tem uma legalidade e, portanto, a ideia de escolha simplesmente é fruto da nossa ignorância de não saber qual é o fluxo dessa legalidade. Quando julgamos que somos livres para optar entre isso e aquilo, é porque nós não sabemos como a natureza funciona e quais serão as consequências disso ou daquilo na ordem natural. Porque quando soubermos as consequências disso ou daquilo, saberemos que só uma atitude, só um procedimento é o correto. O outro, nos termos de Spinoza, diminuirá a nossa potência. O outro, nos termos de Spinoza, nos tornará menos propensos a sermos causas adequadas, né, das nossas relações. E com isso, podemos nos emancipar enquanto indivíduos dotados de uma potência que é a fonte, né, de toda essa existência. Então, este é o Deus que Spinoza professa. Esse é um Deus que causou tanto perigo, né, no seu tempo. E muitas escolas filosóficas consideraram Spinoza um filósofo ateu e perigoso. Mas esse é o Deus de um filósofo que busca, antes de tudo, honestidade intelectual, desprendimento de crenças, né, e, segundo ele, supersticiosas, estando ali na base, né, do seu pensamento. Este é o Deus de Spinoza. A própria natureza. A natureza é Deus. A natureza enquanto todo. A natureza enquanto totalidade. Não existe um Deus fora do mundo. Não existe um Deus fora da natureza. Tudo o que ocorre no âmbito natural. E, portanto, Deus é a causa disso tudo. Deus é natureza.